bem-vindos ao canal. E hoje aqui o tema vai ser Fora da caridade não há salvação. Como podemos ajudar o próximo? Então, após a vinheta. Olá, amigos, olha só, nosso tema hoje vai ser como podemos ajudar o próximo, né? Como que Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação. E para falar sobre esse tema, eu conto com a presença aqui do João Cândido e da Carla. Tudo bem, pessoal? Uma satisfação muito grande sempre estar com essa equipe maravilhosa aqui. E esse tema é fascinante, porque uma casa espírita, uma igreja, qualquer local que fala do Cristo tem que se esforçar para realizar aquilo que está no Evangelho. E essa máxima, para nós espíritas, ela é fundamental. Então nós chegamos aqui na casa, damos o primeiro passo, vamos estudar aqui na casa o Evangelho, a gente vai aprender fazendo o IED, o ESD 1, 2, 3, mas enquanto isso, a gente está procurando vivenciar os ensinamentos do Cristo. E a nossa Casa do Caminho tem essa oportunidade maravilhosa da gente viver essa máxima através de trabalhos que são realizados aqui. O mais conhecido é o Café Solidário, aonde nós vamos... Ele é um trabalho já de 5 anos, tá? E ele iniciou com uma proposta de levar alimentos e roupas para os moradores de rua. Nós sentíamos nos nossos grupos aqui essa necessidade de estudar, mas de praticar o Evangelho. Então, quando o grupo saiu a primeira vez, sob até inspiração de um outro centro espírita, nós começamos a sentir essa energia de uma forma bem diferente. Uma coisa é estudar e outra coisa é vivenciar. E hoje o lema da casa acabou ficando lá na frente, na entrada da casa, é estudar, viver e divulgar o Evangelho. Então, assim, nós chegamos aqui, estudamos, a gente tem espaço para viver a caridade e agora estamos com esse espaço novo, que é esse estúdio, para divulgar o Café Solidário. Na realidade, a gente quer divulgar a obra, a mensagem do Cristo. Nós somos instrumentos desta máxima do Cristo. Tá? Então, humildemente, nós estamos aqui nos esforçando, até tem no Evangelho, está assim, o que é ser espírita, né? É esforçar-se, tá? Por seguir os ensinamentos do Mestre, né? Então, eu vou abrir um espacinho para a Carla falar de uma outra atividade sem a qual o Café Solidário, que é este grupo que vai para a rua, não consegue fazer. Nós precisamos, então, organizar as roupas. E aí eu passo, então, para a Carla falar um pouquinho sobre esse trabalho que também é evangélico, que é preparar as roupas. Bom dia, pessoal. Muito grata, amigos e irmãos, por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui representando a equipe Brechó. A equipe Brechó trabalha de mãos dadas. É um apoio muito forte para o Café Solidário, porque nós organizamos todas as roupas que vão para os irmãos necessitados, saída, entrega para os moradores de rua, não necessariamente moradores de rua, mas sim necessitados, pessoas que são encontradas na rua, recicladores, pessoas que a gente percebe que necessitam de apoio, de alimento e de roupas. Isso. E, em média, nós, no Café Solidário, atendemos entre 120 e 140 necessitados. Tá? Esse termo ficou adequado, né? Porque nem todos são moradores de rua. Nós encontramos muitos recicladores. E hoje, como tem recicladores na rua. Então, a gente atende esses irmãos oferecendo alimento, café, oferecemos roupas,
calçados. E quando nós temos um inverno muito forte, nós também oferecemos cobertas. Este ano nós conseguimos entregar para mais de 250 cobertores comprados, fora os cobertores que a gente recebeu de doações aqui na casa. Então é um trabalho muito grande e isso é uma parte. Começou com essa ideia de atender os moradores de rua ou os necessitados da rua. Mas hoje o Café Solidário é muito mais do que isso. Hoje nós estamos atendendo comunidades próximas à nossa região. Então nós atendemos todas as semanas levando alimentos para serem confeccionados e produzidos as refeições na comunidade da Martinica, na comunidade da Vila Universal. Então, nesses locais, nós conseguimos levar alimentos para produzir entre 70 e 75 pratos para cada uma dessas comunidades. Então, são 150 pratos de comida, aproximadamente, que são servidos nessas comunidades. Isso no mês representa, então, 600 pratos de comida servidos nas comunidades. Tem muito mais do que isso, tá? Nós também, hoje é o terceiro sábado, hoje nós também entregamos aqui na Casa do Caminho 50 ranchinhos para aquelas famílias que são cadastradas. Hoje veio mais de 50. Hoje nós tínhamos aqui na casa, não sei se tem alguma foto, a gente pode colocar, mas mais de 60 pessoas. Mas são 50, faltou comida então para os demais? Sempre não. Tem. A gente separa para o rancho maior, que são 13 itens, de 11 a 13 itens, tá? Sendo normalmente 7 ou 8 itens de alimento: arroz, feijão, azeite, massa, molho, farinha, tá? Etc. E mais 4 ou 5 itens de higiene. Normalmente 2 papéis higiênicos, um sabonete, um sabão e uma pasta de dente. Então forma ali 13, um ranchinho grande com 13 itens. Quando a situação financeira aperta, é no mínimo 11 itens. Bom, mas então está faltando, né? Se veio 60. Nós, pensando nisso, procuramos nunca deixar ninguém sem receber alguma coisa aqui na casa. Então, se vem na casa, não temos o rancho grande, a gente confecciona um ranchinho menor que nós chamamos de ranchinho emergencial, para a pessoa não sair com a mão vazia. Então, é um ranchinho com 3 ou 4 itens que a gente dá para aquela pessoa, para ela não sair sem receber nada. Garante, e a Carla agora vai falar sobre a parte do brechó que atende essas comunidades, que atende as famílias, e ela já falou sobre a saída do brechó. Daí no segundo sábado de todo mês, esse trabalho é também casado com a entrega dos ranchos. A gente separa na sexta-feira, nós separamos uma mesa, é colocado uma mesa com várias caixas e separado por sexo, se tem infantil, se tem adolescente, nós separamos as roupas e essas roupas são entregues também para essas pessoas que vêm buscar o rancho. Então, daí a gente distribui as fichas. Eles escolhem ali, né? Escolhem. Distribui as fichas para a entrega do rancho e conforme as fichas são atendidas, conforme vão recebendo os ranchos, eles vão até a mesa e selecionam o que eles querem. Agora, na prática mesmo, uma mocinha estava indo embora sem conseguir nada para ela e é uma mocinha gordinha, assim, né? Ela precisa de uma calça jeans. Aí a gente abre uma exceção, abre lá dentro o brechó, que é o que a gente tem para venda, e seleciona, sempre escolhe alguma coisa e ninguém sai sem ser assistido. Porque essa é a nossa, função, que seria ajudar o próximo da maneira que for necessária. E sabe que tem mais uma coisa relacionado a esse terceiro sábado, né? Hoje de manhã foi passado 2 térmicas grandes de café.
e a nossa irmã Samara, juntamente com a Paula, trouxeram 60 pães, mortadela, margarina, e isso tem sido rotina de aproximadamente uns 5 meses para cá, que além de entregarmos o rancho, nós recebemos todos esses nossos irmãos em Cristo, com um café, um sanduíche, tá? Demos a atenção para eles, as boas-vindas. Depois que eles fazem essa alimentação, eles são convidados para entrar aqui para o salão. E antes de entregarmos os ranchos e as roupas, nós fizemos uma prece, nós lemos um pedacinho do Evangelho, fizemos alguns comentários e procuramos nesses comentários fortalecer a esperança, a vontade de vencer. Procuramos repassar os ensinamentos do Cristo, porque Cristo é que nos dá força, que nos dá a luz, a esperança para a gente passar por essas dificuldades. Então, esse trabalho não é meramente assim, entregar roupas e entregar alimentos. É muito mais do que isso. É entregar conforto, é entregar alimento para a alma. Então, a gente considera muito importante isso, porque é difícil, tá? É muito difícil chegar um irmão, e hoje aconteceu algo inédito aqui, que não tinha acontecido ainda. Infelizmente, de manhã, uma pessoa desmaiou na fila. O pessoal chega aqui, a entrega é às 9h, 7h15 já tinha fila. 6 horas, hoje 6h30 já tinha. 6h30, quem passou mais cedo aqui, tá? 6h30. E nós ficamos sabendo, socorremos essa pessoa, e depois que ela se recuperou, o que aconteceu? Tu tem algum problema e tal? Ela disse, não, eu tenho problema de hipoglicemia, ela não pode ficar muito tempo sem se alimentar. O que tu comeu? Não comi nada hoje de manhã. Sem café. Ah, e ontem tu comeu alguma coisa? Não, eu não tinha janta. Então ela estava desde ontem até hoje sem alimento. Esse então, café que é servido é muito importante. Esse café que a gente serve aqui, ele é muito importante. E esse trabalho que o João está falando, ele está muito completo, porque são vários, na verdade, né? Então a gente tem aquele momento que sai para a rua, atender os necessitados de rua, que também é feita uma prece antes de entrega das marmitas. Sim. E é tão interessante quando a gente vai para a rua, eu me lembro quando eu fui, que eles pedem pela oração, né? Eles dizem, que bom que vocês chegaram, nós queremos um pouquinho da oração. Eles pedem, isso é muito bom, porque eles já pedem o alimento da alma em primeiro lugar, né? Sim. E aí eles fazem a entrega da marmita, que a marmita dá para 2, 3 comer, porque é bem forte, bem recheada. E é um trabalho tão bom que da gente sair junto pra rua, porque tu se sente assim tu se sente gratificado de ver o sorriso naquele rosto daquela pessoa, com um simples gesto da gente poder se doar, né? E também tem esse trabalho da comunidade que ele vai nas casas, né? Que leva tanto a... Nós temos 2 cozinhas. É isso que eu queria também te lembrar, referente a isso, porque foi falado em relação ao café solidário, que a gente faz as saídas de rua, mas antes de sairmos para rua, nós fizemos muito, durante toda a pandemia, os almoços eram preparados por nós e destinados a essas 2 comunidades, que é da Vila Universal e da ocupação da Martinica. Então, por muitos meses, a gente preparou 70, 80, 100, chegamos a fazer 120 marmitas na nossa cozinha. E agora, sim, eles estão preparados, que daí foi com o apoio do João, montarem suas próprias cozinhas, ensinar, né? Isso aí já está no Evangelho também, ensinarmos. Então, assim, vamos repassar. A gente tem a saída para atender os moradores de rua, tá? Nós estamos atendendo as comunidades, antes nós fazíamos aqui o alimento. Aí, então, a gente ensinou essas comunidades a produzirem o próprio alimento. Mas para produzir era necessário ter cozinhas comunitárias. Então, através de doações, vaquinhas, etc., a gente conseguiu montar 2 cozinhas comunitárias, aonde hoje são realizadas a confecção desses alimentos para essas comunidades. Tá? Muito legal. 3, nós também temos a entrega dos 50 ranchinhos que já estão em 60. Que é esse que é feito aqui na casa. Que é feito aqui na casa, onde recebemos as pessoas com café,
entregamos o rancho, entregamos roupas. Tá? 4. Além disso, todos os excedentes de roupas são entregues para as mais diversas instituições que estão próximas de nós, inclusive outros centros espíritas. Tá? E temos aqui um trabalho muito importante, que eu até vou deixar para o Cláudio falar, porque ele conhece, a gente quer ouvir a voz dele, que se chama Casa da Sopa. Tá? Claudinho. A gente, quando fala em caridade, né, fora da caridade não há salvação, eu sempre costumo entender isso, né, como o dar para alguém, né, o se prontificar a ajudar alguém, o segmento disso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? Então depois nós vamos entrar nesse assunto, né, e eu vou perguntar para os irmãos aqui o que esse trabalho todo, né, o que essa doação, né, propicia para nós, porque hoje a gente está falando em dar, né, nós estamos aqui num projeto, expondo um projeto, para que as pessoas possam vir também, congregar dentro dessa mesma ideia, mas depois entender que tudo isso retorna para nós mesmos. Então, o grande beneficiário de todas essas ações solidárias somos nós que estamos aqui tendo a oportunidade de fazer isso. Né? Então, por essa razão que nós iniciamos o programa dizendo que fora da caridade não há salvação. Né? Porque é uma condição sine qua non da evolução humana. As pessoas precisam entender que precisamos vislumbrar o sofrimento do outro, compaixão, ter empatia, ter compaixão, para que eu na minha condição íntima também receba isso no meu íntimo, né, que todos nós precisamos. E o projeto A Casa da Sopa também começou assim, né? O irmão João viu essa necessidade, né, numa comunidade próxima aqui de Viamão, e que eles poderiam ter essa possibilidade de fazer por eles, né? Porque com a ideia do ensinar a pescar, né, do propiciar um ambiente que as pessoas realmente possam se mobilizar, isso é fantástico. Eu sou a favor disso. Inclusive estamos montando, né, o próprio Senol, que começou agora há menos de um ano, estamos montando essa estrutura para que as comunidades tenham a sua individualidade, elas possam ter subsídios para eles poderem produzir aquilo que precisam. E a Casa da Sopa começou do nada, num terreno, né, sem nada, simplesmente um terreno baldio, né, que a gente pode dizer, e dali se construiu com a ajuda de muitas pessoas, de entidades, né, de empresas, porque o trabalho social, o que ele faz? Ele traz essa união de pensamento, né? Eu vejo isso no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, né, o Café Solidário, e muitos outros aqui na Casa Espírita, mas se a gente não consegue ajudar pelo menos de alguma maneira, nós estamos inseridos e a nossa mente está ali. Então, olha, pegou fogo numa casa lá, na vila tal, tá lá o pessoal pedindo, gente, só o fato de nós parar o que a gente está fazendo no trabalho, em qualquer lugar, dá uma olhada naquela mensagem e dizer assim, nossa, essas pessoas precisam de ajuda, eu vou ajudar de alguma maneira, pelo menos vou fazer uma oração aqui, já é a primeira coisa, né? Então, nós já estamos imbuídos nesse trabalho, nós já estamos tirando o nosso egocentrismo, nosso egoísmo, em detrimento das nossas coisas, né? No sentido de ajudar alguém. Então, a Casa da Sopa, como o João estava comentando, hoje é uma realidade, é um prédio de 2 andares, é um prédio onde a dona Dionísia, que é a pessoa que fazia, a presidente da casa, onde ela fazia almoços já na sua humilde casinha, lá na sua casinha de chão batido, lá, a cozinha era de chão batido muitas vezes, e ela produzia, fazia, ajudava. Então, vendo essa possibilidade de se criar alguma coisa maior, se fez, né, um esforço para que hoje a Casa da Sopa pudesse ser uma realidade. E hoje eles ajudam muito mais gente, eles se organizaram. As pessoas vendo o trabalho acontecendo, elas vão se aproximando, elas vão acreditando,
Porque quando não se tem uma organização, quando não se tem uma forma de mostrar alguma coisa, o João, ele não gosta muito de mostrar, né? Às vezes a gente tem que conversar com o João, às vezes a gente precisa mostrar, para que as pessoas vejam, se mobilizem, né? vejam que é real, que elas não estão colocando ajudar. o tempo delas, nem o dinheiro que elas doam, nada, em vão. Elas estão colocando em algo que realmente faz sentido. E se faz sentido para nós, faz sentido para elas também, né? Então a gente precisa mostrar as coisas boas, porque a gente está hoje poluído a nossa mente de tanta coisa ruim, né? O mal trabalha assim, dessa forma, né? O bem não, o bem ele trabalha discretamente, mas é preciso se mobilizar, mostrar que tem muito mais gente boa do que ruim. O ruim é a minoria. Se nós entrar numa favela das piores que tem, vamos lá no Rio de Janeiro, nós não podemos achar que as favelas que são coordenadas por traficantes, que as pessoas que estão lá, todas elas são traficantes e marginais. Muita gente do bem também. É a minoria, é um grupo pequeno que fazem parte dessas facções. A grande maioria é trabalhador, é gente honesta, é gente que está lá precisando realmente de um apoio, de uma oportunidade que não tem, que estão lá espiando as suas questões espirituais de uma forma difícil, mas existe o bem nessas comunidades, em todos os lugares. E é nisso que nós nos pegamos quando a gente vai atender muita alguém. gente boa dessas comunidades. Então, nesse momento, nós precisamos sim dizer, gente, tem coisas boas no mundo. Tu sabe que eu queria fazer um comentário no sentido de que o que faz a mão esquerda, a direita não tem que saber. Tá? A gente ouve essa questão do Evangelho, ela tem fundamento. Aí alguém poderá nos dizer assim, tá, mas o que vocês estão fazendo aí? Estão divulgando o trabalho? Veja bem, nós estamos aqui divulgando o trabalho do Cristo. Não é nosso. Não é nosso. Nós somos instrumentos. Tá? Então, essa questão de se mobilizar, de mostrar esse trabalho hoje aqui nesse podcast, tá? É para que a gente diga assim, ó, tem esperança. E como bem falaste, Cláudio, é preciso às vezes divulgar o bem, não as pessoas. O bem, sabe? As pessoas têm que acreditar neste mundo melhor que está por vir agora, que é o mundo de regeneração, aonde vai haver mais integração, aonde vai ocorrer mais empatia, a preocupação com o outro, de fazer o outro se levantar, se erguer pelos próprios méritos, pelos próprios meios. Então a gente procura nessas comunidades dar condições, uma cozinha. O Cláudio até nem falou, na comunidade da Casa da Sopa lá, foi feito um laboratório de informática, sabe? Para que aquelas crianças pudessem ter meios, sabe, de progredir e ali na frente conseguir um emprego melhor. Sim. Aí se tu tem um emprego melhor, tu já começa a quebrar esse ciclo, muitas vezes, de falta de oportunidade, de falta de um preparo adequado para assumir funções no mercado de trabalho. Nós temos fotos, depois a gente vai A gente vai mostrar. As fotos. Esse quesito que o senhor fala, às vezes mostrar o caminho, né? Porque Isso. as pessoas, nós, infelizmente, a gente está assim, aquilo não é pra mim. Aquilo não é pra mim, eu não posso estudar, eu não posso aquilo. Então as pessoas têm essa mania de não é pra mim e não vai atrás. Então, assim, mostrar o caminho que é possível e que dá pra lutar por uma vida melhor, algo melhor, é o que a casa tem feito, né? E outra coisa legal da gente falar, que nós temos diversos talentos neste grupo aqui do Café Solidário. Nós temos gente que adora ir para a rua e colocar a mão na massa. Nós temos gente que não vai para a rua, mas nos ajuda com vibração, com oração. E nós temos um outro grupo também que, além de orar, também nos proporciona recursos financeiros e materiais para a gente poder fazer esse trabalho. Então vamos pegar como exemplo a Casa da Sopa. Cláudio falou, um prédio de 2 andares. Será que a gente só vai dar um grito na esquina, pessoal, vamos fazer um prédio aqui de 2 andares e as pessoas vão vir? Não, não é bem assim. Não foi da Então, noite pro dia também, né? Tu tem que te organizar e isso é um crescente, sabe?
A gente começou humildemente o nosso primeiro café solidário aqui, levando 440 sanduíches, 4 garrafas térmicas de café, roupa masculina e feminina. Saímos daqui às 21 horas, retornamos às 2h30. Vou mostrar Então, as fotos enquanto o senhor fala. tá. Então, enquanto o grupo fez essa primeira saída, logo depois, através do WhatsApp, a gente prestou contas para aqueles que são colaboradores do Café Solidário. E isso foi dando uma credibilidade no grupo para que a gente pudesse chegar num determinado momento e dizer: pessoal, a gente quer construir um prédio. Então isso deu credibilidade e as pessoas acreditaram, não, aquele pessoal lá faz um trabalho sério, faz um trabalho dentro do Evangelho do Cristo. E aí as doações foram chegando e felizmente a gente conseguiu concluir esse prédio, conseguiu colocar um laboratório de informática. Hoje estamos trabalhando em cima de 2 comunidades aqui que a gente já comentou, a Vila Martinica, a Vila Universal. Estamos propiciando os ranchinhos para essas famílias que também são carentes e cadastradas conosco. Essa foto é legal aí porque nos mostra entregando o Evangelho do Cristo, né? Sim. E aquele cobertor ali que está aparecendo, este é de uma colaboradora nossa, a Ana. Vou citar porque é muito legal. A Ana, ela passa o ano todo fazendo retalhinhos, quadradinhos de lã e depois monta os cobertores. E ela pede para nós entregarmos porque ela acredita no nosso trabalho e sabe que aquele cobertor vai realmente chegar a um morador de rua. Sabe? Na verdade, essa questão da transparência que o João trabalha é muito importante, porque nós temos esse grupo, né, citado pelo Cláudio, do Café Solidário, e essa prestação de contas, assim, estimula essas doações, porque as pessoas sabem realmente que o que está sendo investido chega às pessoas que precisam, né? Então, é extremamente importante a transparência. Todos nós gostamos de trabalhar com o João nesse sentido, porque ele sempre... Trabalhar com o Cristo. Sim, mas com a tua forma de administrar é importante a questão da transparência, porque chama mais pessoas, o grupo está cada vez maior, né, coeso, aumentando a cada dia. E eu mesma sou um exemplo, até o Cláudio comentou que queria passar a nossa experiência como colaboradores. Aí a Casa da Sopa, ó, laboratório de informática, o prédio... Dona Dionísia, que é aquela senhora... Qual é o bairro da Casa da Sopa? É Cecília? Ali é Vila Augusta, Caminho do Meio. Ah, lá na Augusta. Caminho do Meio, tá? Por sinal, quem trabalho quiser intenso também do nosso irmão Cláudio, né? Nessa instalação aí também dos computadores. Olha se... A gente, na realidade, aqui não quer se está escapando de vez em quando aqui nomes, mas mas assim, foi um trabalho muito bacana, gente. 5 anos, irmão. 5 anos. 5 anos que começou com 440 sanduíches e 2 garrafas térmicas de café. E hoje a gente não consegue mais quantificar, sabe? A gente tem números aproximados, tá? A nossa irmã Maria Elisa, ela faz um levantamento ali de doações e segundo os relatos que ela nos colocou agora, nós estávamos até o final de junho com aproximadamente 3.000. A gente vai colocar itens / quilos, porque tem coisas que são itens, por exemplo, um molho de tomate, mas a maior parte é quilo, então 1 quilo de arroz, feijão, massa, né? Então nós temos aproximadamente, só no primeiro semestre, 3.000, vou usar o termo quilo agora, são 3 toneladas de alimentos, com uma expectativa de entregar 6 toneladas de alimentos este ano. Roupas, então, eu acho que é quase impossível a gente quantificar o número de peças de roupas, tá? E aí tem um agradecimento aqui a fazer. Não posso esquecer de falar e agradecer aos nossos irmãos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, da Rua Nova York, lá de Porto Alegre, tá? Que nos dão um apoio gigantesco, tá? Com alimentos, com roupas, com calçados. Agora, mais recentemente, recebemos tecidos, tá? Para confeccionar. Nós temos um grupo aqui na casa que é o Saber Viver. Eles estão confeccionando bonecas, sabe?
trabalhos artesanais, enfim, são tantos trabalhos que a gente acaba... Bonecas que são trocadas por quilos. Essas né? bonecas também são trocadas por alimentos, sabe? Para ajudar essas famílias e essa engrenagem. Então é muito bacana, Cláudia, assim, a gente dizer que fora da caridade... Tanto, né? Esses 5 anos, eu quero uma coisinha só, que era só a marmita antes, né? Agora Sim. tá todas essas vias. Sim, tipo, começou de com trabalho. café, né? Depois sim. virou marmita. A irmã Crislane, ela sempre, no início do trabalho, ela dizia para nós como um incentivo, João, quando a coisa é feita com coração, realmente, com esse significado de colocar a caridade como Cristo ensinou, a providência divina, ela vai encaminhando as coisas para que tudo aconteça, sabe? Então a gente pode perceber que a gente tem colocado esse trabalho com transparência, com caridade, com amor, sempre colocando o mérito no Cristo, que a obra é do Cristo. Tá? A obra não é do João, do Pedro, do Paulo, do Cláudio, da Carla, da Patrícia. Tá? Nós somos instrumentos, como todos são um instrumento quando encarnamos neste planeta, para aqui transformar este mundo num mundo melhor, que é a linha de raciocínio que o Cláudio estava falando. Quando a gente começa a ter a empatia e se preocupar com o outro, a gente está nos transformando, porque eu começo a ser uma pessoa melhor quando eu combato em mim o egoísmo, o orgulho e a vaidade, sabe? Vamos citar exemplo, o egoísmo. Todos nós podemos ajudar. Cláudio falou, oração, pode ser recurso, com palavras, um bom dia, com energias, sabe? Espaço tem, sabe? A gente tem espaço para combater o egoísmo que existe dentro de nós. Todos nós temos alguma coisa para dar. O orgulho, né? Não está julgando aquelas pessoas. Ah, não, mas eu sou o Joãozinho do Passo Certo. Ai, bem capaz que eu vou ir lá na rua, lá levar isso para eles. Não, eles se estão lá é porque querem. Os julgamentos são, sabe? Então a gente tem que combater esse orgulho. E vaidade, então, nem se fala. Que coisa linda a gente combater essa vaidade de chegar lá de igual para igual com aquele irmão e entender que ele é o nosso irmão frente ao Cristo. E que sabe? precisa daquele abraço, né? E que ele está precisando daquele abraço. Cheirando como ele estiver cheirando. Deixa eu complementar, né? A gente dentro da doutrina espírita, né? Muitas vezes, muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que acham que a doutrina espírita é dotada de fenômenos extrafísicos, né? Então as pessoas têm uma visão distorcida do que realmente é o trabalho de um centro espírita, né? Eu convido os meus irmãos a conhecerem, né, não só a Casa do Caminho, né, aqui Exatamente. em Viamão, mas outras entidades. O irmão falou do Bezerra de Menezes, que é uma entidade maravilhosa. Arroio dos Ratos, São Tomé Luiz de Souza, o próprio Senol. Senol aqui na São Tomé. Aqui também em Viamão, Bezerra de Menezes. A Selfie, Bezerra de Menezes então, aqui. São entidades imbuídas no trabalho do Cristo, primeiramente, para que a gente tire um pouco o fenômeno mediúnico, as manifestações mirabolantes que existem apenas na cabeça daqueles que não conhecem a doutrina espírita. A doutrina espírita, primeiramente, está embasado no Evangelho de Jesus. Nós somos cristãos, acima de qualquer coisa, né? Terceira revelação, quando Kardec colocou, né, como as vozes de Deus, as vozes do Espírito em todos os lugares, não está dentro da doutrina espírita, dentro de paredes de templos espíritas. Está nas vozes dos espíritos em todos os lugares. E nós utilizamos com clareza estas comunicações. Nós compreendemos essas companhias que temos no plano espiritual, que querem nos ajudar, e também compreendemos que existem muitas companhias que querem nos prejudicar, que são as nossas más tendências, as nossas mazelas, os nossos problemas, e as vozes, né, que nos tiram do caminho da verdade do Cristo. Então, venham conhecer,
venham ver o trabalho que se faz dentro de uma entidade espírita, né, que vocês vão tirar essa falsa ideia, né, de que nós trabalhamos com magia, com manifestações mirabolantes, que na verdade não existe. Se os irmãos quiserem encontrar esse tipo de manifestação, não vai ser num centro espírita sério, num centro que se preocupa com o outro, né? Com a empatia, com o tratar bem, com o carinho, com a afetividade, né? Como o irmão João falou aqui, o que as pessoas encontram aqui, né? Abraços, um café solidário, um cafezinho quente, um aconchego, né? Uma mão amiga num momento difícil. É isso que nós vamos encontrar dentro das casas espíritas. Então esse é o meu recado. E uma pergunta para nós terminarmos assim o nosso Só queria fazer um convite para eu já vou te dar a palavra. Terminarmos assim o nosso raciocínio desse trabalho. Eu pergunto assim para os irmãos que estão à frente desse projeto, né, de cunho social. O que esse projeto falou para cada um de vocês? Fale um pouquinho disso. O que isso trouxe pro interior dos irmãos, né? Qual o impacto de ser realmente caridoso? Usando o nosso slogan inicial, fora da caridade não há salvação. O que isso traz de conforto para nós quando a gente está num projeto desse? Quer começar, Carla? Sim, olha, é indescritível a emoção de estar participando do Café Solidário. Eu entrei há 4 anos no Café Solidário, mas os 2 primeiros anos foi somente com algumas contribuições física mesmo, né, monetária, doações. Mas esses 2 últimos anos que eu tenho trabalhado direto no Café Solidário, assim, é indescritível a emoção que sentimos em estar, e eu nunca tinha participado da saída de rua, participei no último mês. Então, é um bem que faz para nós. Nós não estamos fazendo bem para outro, nós estamos fazendo bem para nós, no momento que nós colhemos, né, esse trabalho maravilhoso, indescritível mesmo. Olha, a tua pergunta eu diria o seguinte: quando eu cheguei na casa, e todos que vêm aqui na casa, a gente vem estudar, né? A gente vem por amor ou pela dor, normalmente. Então, a gente, ao começar a estudar, a gente vê que é necessário fazer a tão falada reforma íntima em cada um de nós, que nós precisamos melhorar. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a procurar oportunidades de trabalho. Então eu diria que o grande chamamento assim que o Cristo faz para mim, para Carla, para ti, para quem está nos assistindo, é que oportunidade de trabalho tem. É só a gente olhar para o lado. Então, quando a gente está nesse espírito de fazer o bem e de compreender, não só em palavras, mas na prática, de que fora da caridade não há salvação, a gente entende esse chamamento. E a reforma íntima vai nos dizer: puxa, mas como eu ainda sou egoísta, como eu sou orgulhoso, como eu preciso compreender, entender e amar o próximo. Amar ao próximo como a gente se ama, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e o segundo, amar ao próximo. Então, é a lei de amor, né? A lei maior do Cristo. Então, quando a gente estuda, a gente vai compreendendo. Nós somos ainda muito imperfeitos. Nós temos a nossa missão aqui terrena, que é melhorar, procurar evoluir. E as oportunidades estão aí. Então, cada um é convidado sempre ao convite do bem, ao convite da caridade. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quem aceita esse chamamento do Cristo se sente bem, se sente feliz, começa a comungar a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? É eu feliz ou é o outro feliz? Quando a gente faz o outro feliz, nós nos sentimos felizes.
Não sei se respondi. Eu acho que é a observância da lei, né? Nós observância da nós lei. estamos imbuídos em uma lei, né? Newton já falava isso, né? Ação e reação. Então, aquilo que a gente proporciona para alguém, aquilo que o nosso coração doa, automaticamente, se essa lei existe, e nós cremos muito que ela existe, nós recebemos tudo aquilo que a gente proporciona para as pessoas, aquilo que sai do nosso coração, né? De fato, né? Com bondade, com brandura, com justiça, não tem como colher, né, um figo numa macieira, né? Nós vamos colher maçã, né? Então, se nós estamos plantando amor, fraternidade, empatia, amorosidade, automaticamente nós estamos num futuro próximo ou imediatamente, né, também exatamente essas questões. Então, a doutrina espírita nos diz com todas as palavras que fora da caridade não há salvação, porque ela entende que o homem caridoso é um homem dotado de amor, e aquele que ama não mata, não rouba, não transgride as leis, anda na condição de filhos desse Criador maravilhoso, entende as leis de Deus. Quem ama é justo em todos os sentidos. Então, aquele que faz a caridade é porque já entendeu essa máxima e é um ser bondoso. Então, o que vamos levar daqui, desse planeta, né, não é títulos, não é aquilo que temos, não é nada físico. O que vai ser nos cobrado lá no plano espiritual é exatamente o bem que fizemos, apenas essa condição, e as nossas questões morais. Eu queria falar um pouquinho, se eu estou falador, mas Eu queria fazer o convite, porque nós temos o brechó fixo na casa. Nós temos um espaço na Casa do Caminho onde funciona o nosso brechó. E ele abre todos os sábados, tá? A partir das 14 horas ali, até um pouquinho antes de começar a palestra. A gente dá uma fechadinha, depois abre de novo no final da palestra para atendermos. Então, todos os sábados funciona. Eu venho todos os sábados, três sábados por mês, das 8h30 às 4h30 eu estou na casa. Quem quiser nos trazer doações pro nosso brechó. O que é o nosso brechó físico? Tudo que chega de doação, que esteja em boas condições, nós vendemos para essa verba ser revertida para comprar os alimentos para assistir o Café Solidário. Por isso que tem essa parceria direta. Então, tem coisas para doar que estejam em condições de venda. Quem quiser nos trazer, nós recebemos nesse sábado. De manhã eu estou aí. E todos os sábados à tarde sempre tem ou eu ou a equipe brechó, outras pessoas atendendo para fazer essas vendas. Então, a gente convida todos os irmãos que venham conhecer o nosso espaço, nos ajudar. O que eu queria falar é que a Casa do Caminho, ela tem outros trabalhos que envolvem a caridade. O nosso tema aqui é Fora da Caridade não há salvação. Então, nós temos um grupo que é o Saber Viver, que trabalha com a melhor idade. Eles fazem a reflexão ali, eles se reúnem, conversam. Nós temos coral, o grupo do coral que vai se apresentar agora no nosso chá de 25 anos da casa. Que as pessoas que tenham alguma dificuldade, algum problema, às vezes espiritual, nós temos na casa o atendimento fraterno. Então venham na casa conversar com os nossos irmãos num espaço reservado, tá? Onde eles vão poder expor o seu problema, e esse irmão também vai ter a oportunidade de fazer a caridade, orientando essas pessoas através dos ensinamentos evangélicos, os ensinamentos do Cristo. Nós temos também, depois do atendimento fraterno, aqueles irmãos que têm necessidade de fazer um apoio vibracional. São 7 semanas onde ele vai receber orientação nas segundas-feiras de como proceder para ser um protagonista para resolver aquele problema que ele levou lá no atendimento fraterno. Então a casa tem muitos trabalhos de caridade. Nós temos o trabalho de caridade da biblioteca, sabe? Aonde através a pessoa chega lá e diz assim, olha, eu queria um livro sobre um tema, por exemplo, Setembro Amarelo, né? Depressão. Então as nossas meninas da biblioteca lá, num ato de amor, de caridade, vão orientar aquela pessoa a levar um livro de acordo com aquilo que é a necessidade dela, sabe?
Então, assim, a casa tem muitos Geloteca. trabalhos. A Geloteca é outro projeto maravilhoso, que é a colocação de livros aqui na parada do ônibus, Na de 42. livros aqui na parada 42 de Viamão, tá? Onde são colocados livros espíritas, livros do ensino fundamental, literatura que não é espírita também, aonde as pessoas podem pegar aquele livro, se utilizar daquela leitura, trazer de volta, trocar. Também podem ter um livro em casa, deixar na geloteca para que o outro irmão possa se utilizar daquilo ali. Enfim, como eu falei agora há pouco, a oportunidade de fazer o bem e a caridade, ela é gigantesca. Basta que a gente desperte para o bem, para os ensinamentos do Mestre. Gente, Casa Espírita, então, vocês já viram que é um complexo bastante interessante de se conhecer. Você que não é espírita, você que não tem essa ideia do que se faz dentro de um centro espírita, se dê essa oportunidade. Vem conhecer, ao menos, né? Vocês não vão ver espíritos a todo momento, como se pensa, né? Os espíritos são discretos, meus irmãos. Eles estão entre nós, mas eles são discretos. Eles só se apresentarão quando forem chamados, né? É assim que é o plano espiritual. Aqui o mundo físico pertence a nós e nós temos que resolver os nossos problemas. Quais os nossos problemas? É aprender a amar, aprender a desenvolver a empatia com as pessoas, aprender a entender que todos somos irmãos, que todos estamos no mesmo núcleo planetário, né? Que é esse planeta nosso, e o mundo de regeneração que nós tanto queremos, né? E almejamos, ele virá, mas depende única e exclusivamente de ações como essas que estamos sugerindo aqui para os meus irmãos. E essas ações não precisam ser feitas apenas num centro espírita, pode ser feito no seu bairro, pode ser feito na sua família, o sentido da caridade pode ser feito em qualquer lugar. Então nós estamos aqui abrindo uma porta, uma oportunidade para que a gente possa, né, de uma forma organizada, atingir mais pessoas, né, ter uma força maior do bem sobre as famílias, né? Mas a gente pode fazer a caridade no nosso trabalho, dentro de um ônibus, em qualquer lugar. Então, venham conhecer os projetos espirituais aqui também. Nós temos, né, todos os estudos do ESD, o ESD 1, o ESD 2, ESD 3, os cursos mediúnicos, né, os atendimentos espirituais para aqueles que querem, né, se aperfeiçoar dentro da doutrina espírita, conhecer as práticas espíritas, mas hoje evidenciando aqui esse lado fraterno, né, esse lado social das casas espíritas, com essa equipe do Café Solidário, né, dizendo para os irmãos que nós precisamos fazer isso, todos nós, não só apenas as religiões, mas individualmente, cada um da sua forma, fora da caridade não há salvação. Então, eu não sei se os irmãos querem dar o final, dar um tchauzinho para a galera aí, para nós encerrarmos o nosso podcast de hoje, né? Evidenciando, logicamente, né, esse trabalho social que a gente tanto ama aqui na Casa do Caminho. Olha, eu encerraria dizendo que nós todos aqui somos instrumentos do Cristo, sabe? Para mim isso aí é fundamental. E fazemos o nosso melhor para ajudar os irmãos, porque compreendemos que fora da caridade não há salvação e, como disse a Carla, e eu concordo plenamente, quem ganha com isso somos nós. A gente pensa que está ajudando o outro, mas estamos muito mais nos ajudando. Quero agradecer a oportunidade, então, e deixar o convite para que vocês nunca esqueçam que sempre há uma forma de ajudar. Como o irmão Cláudio disse, através não tem condições, uma oração, né, um apoio espiritual, um momento de serenidade já nos ajuda bastante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgando o nosso trabalho e convidando todos para conhecer a Casa do Caminho. É isso aí. Eu agradeço também e ela deixa, né? Venha conhecer a Casa do Caminho, seja ela online, seja ela no presencial. Você tem a oportunidade de conhecer cada trabalho,
Cada departamento, nós temos também o AIJ, que atende a infância e juventude, né? Ótimo, boa lembrança. Toda vez que você vier no sábado, mas eu tenho aquela criança que não para. Para sim, enquanto você assiste a palestra, a criança fica lá no cantinho do AIJ, lá eles vão brincar, eles vão fazer desenho, vão ter oração, vão participar de um passe, e sai a família completa daqui, ambos assistidos com as palestras, com a oração, com o passe. Isso é muito bom, né? Então, venha para cá, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, vamos compartilhar o bem, que também é uma forma de caridade, né? Toda vez que nós compartilhamos pensamentos bons, uma oração, mentalizar, né, para aquela pessoa, aquela casa, aquele bairro, nós estamos fazendo o ensinamento de Cristo, o ensinamento de Jesus, que é pensar no próximo, que é compartilhar o bem. E todas as formas que nós passamos aqui, o podcast tem esse objetivo, de mostrar as formas, as variedades de ser esse instrumento de Jesus. É uma coisa também, Patrícia, que nós estamos prometendo aqui no canal, pegar esse setor, por exemplo, Café Solidário, né? Hoje fizemos um podcast, vamos fazer agora de outros setores da casa, vamos falar da biblioteca, do trabalho da biblioteca específico. O AIJ já se prontificou a vir o próprio também. Coral, vamos falar dos atendimentos espirituais, dos cursos mediúnicos, dos cursos de ESD, tudo isso nós vamos falar aqui especificamente para que os irmãos conheçam, né? Se não conseguem vir até a nossa casa, nós vamos ir até vocês. E conhecer e tirar esse mito, né? Isso. Esse mito antigo, que a casa ela é muito maior. O ensinamento de Jesus, ele está em todo lugar. Não é a religião que vai trazer a minha ou a tua vai trazer Jesus. Jesus está em todas. Ele é o único, né? E os ensinamentos dele também. É o mesmo ensinamento, então vamos praticar. E aquilo que a gente falou no início, né? Vamos viver, aprender, vivenciar e compartilhar. Então fica o convite para vocês. Até a próxima. Espero que vocês aí compartilhem essa mensagem também. Valeu, pessoal. Valeu. Fiquem todos com Deus. Obrigado.